E aí galera, tudo bem? Segundo videozinho da nossa aula de retomada de conteúdos. E agora nós vamos ver as fontes de energia renováveis, tá? Então, as fontes de energias renováveis, elas são fontes, matrizes que vão derivar aí dos fenômenos terrestres, como a água, os ventos, o sol, e elas são muito interessantes, são muito significativas, porque elas estão dispostas no nosso planeta e podemos fazer o uso e utilização sem se preocupar aí com a defasagem da disponibilidade desse recurso, como por exemplo a água. Você produz energia elétrica com a água, não necessariamente consumindo a água. Então, você acaba utilizando esse recurso natural para a produção de energia e você pode fazer o uso dele para qualquer outra coisa depois dessa produção. Então, as energias renováveis, elas são geniais. Agora, o porquê que a energia renovável ela não teve uma amplitude tão grande no século XX e no século XIX? Porque as energias renováveis, elas dispõem dos recursos naturais. E os recursos naturais não estão disponíveis de forma regular e constante por toda a superfície do nosso planeta, tendo países aí que não dispõem desses tipos de recursos e assim não conseguem gerar energia suficiente para deixar de usar as matrizes não renováveis, beleza? Essas matrizes de energia não renováveis, elas implementam aí numa menor quantidade de desgaste ambiental. Não é que elas são totalmente limpas, 100% limpas. Claro que elas vão ter impactos ambientais, porém esses impactos ambientais são bem menores do que os dispostos pelas energias não renováveis, tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque conseguimos produzir, desenvolver e não impactar tanto a natureza. Quando falamos aí das energias renováveis, nós temos aí alguns exemplos, como a energia hidrelétrica, a energia eólica, a maremotriz, a geotérmica, a energia solar, a biomassa, beleza? Então, nós vamos ter muitas opções de energias, de recursos energéticos renováveis dentro do planeta. Com essa reestruturação ambiental, com as iniciativas de muitos governantes em relação à sustentabilidade e à responsabilidade ambiental, os recursos renováveis estão sendo cada vez mais explorados. Ótimo, vamos começar aí pelo exercício número 5, da página 7. O exercício número 5, da página 7, ele traz um infográfico e um mapa muito interessante. Ele mostra o panorâmica da questão energética da África subsaariana. Para relembrar aí, quando falamos da África, nós temos duas grandes regiões africanas. A África saariana, ou África do Norte, que está situada aí no deserto do Saara e no litoral do Mar Mediterrâneo, e a África subsaariana, que é a África que está abaixo do deserto do Saara até a África do Sul, beleza? Então, quando falamos da África subsaariana, nós falamos de um território muito complexo e com uma instabilidade política muito grande. Lembrando que grande parte dessa instabilidade política provém aí das recentes independências desses países. Então, a maior parte dos países africanos da África subsaariana conquistaram sua independência na metade do século passado, a partir de 1960 até 1990. Então, são regimes políticos extremamente jovens e instáveis, tá? Além disso, você tem um histórico de exploração colonial muito grande no território africano. Além disso, de marginalização da população, de processos de escravidão e de perseguições dentro desse território, tá? Quando falamos do panorama da questão energética, nós acaba acarretando aí o termo do desenvolvimento.
Na África, a maior parte dos países não é desenvolvido e nem passou ainda pela Revolução Industrial. Então, isso é uma situação muito complexa, porque acarreta aí num índice de pobreza muito grande dentro do território. E por conta disso, nós vamos ter aí uma defasagem energética muito grande. Lembre-se que a ONU ela lançou os 17 desafios da humanidade aí para o milênio. E um deles é a acessibilidade à energia. Então, esse objetivo entrou na ONU porque é primordial o acesso à energia da população mundial. Vivemos hoje um mundo globalizado. Todos têm direito à acessibilidade de recursos energéticos, tá? E a gente vai ter aí esses dados alarmantes. Se a gente observar já o primeiro dado, mostra que 70% da população nas áreas urbanas não tem acesso nenhum à eletricidade e nas áreas rurais esse número salta para 80%. Apenas 10% da população tem acesso a algum tipo de eletricidade. Quando a gente fala nesse algum tipo de eletricidade, é acesso caótico e precário e às vezes bem regrado. Então, há um vizinho dentro da comunidade, uma casa dentro da comunidade vai ter aí acesso, vai ter energia elétrica, tá? Então, só 20% da população resta aí tendo acesso constante à internet. Essas pessoas são geralmente dos grandes centros urbanos. Dentro da África, o setor que mais emprega é o setor público. Então, as pessoas elas migram para as áreas urbanas para tentarem aí ter um pouco mais de qualidade de vida. Outra coisa alarmante é saber que 30% dos hospitais e serviços de saúde não possuem eletricidade. 65% das escolas primárias não têm energia elétrica. Tá? 16% da produção é perdida por conta de não conseguir armazenar esses alimentos. 50% das vacinas também são perdidas por defasagem em problemas em refrigeração desses medicamentos. Tá? Por conta disso, 56 dias por ano é a média que as empresas africanas param de produzir, não conseguem trabalhar e isso vai acarretar também em desempregos e férias coletivas durante bons períodos do ano. Esse é um dado muito alarmante mesmo, porque é 80% da população, é um número muito alto. Para comparar, para entrar em colapso aí as duas informações, eles nos disponibilizam um mapa da radiação solar média no continente africano. Então, o potencial de geração de energia através dos painéis de energia solares se dá aí pelo nível de radiação solar. Então, hoje, com as tecnologias desenvolvendo, melhorando muito esses equipamentos, não tem mais necessidade, por exemplo, do céu estar sem nenhuma nuvem ou do sol estar brilhando ali constantemente. Esses painéis captam a radiação solar, tá? E a radiação solar no continente africano, ela é abundante. Quanto mais escuro, mais propenso aí a quantidade de radiação durante o período do dia, tá? Isso nos leva a crer aí que trabalhos com energia solar iriam suprir grande parte da demanda da África por energia elétrica. Então, hoje a África não tem condição de os países africanos não têm condição de subsidiar esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Porém, instituições como o Banco Mundial, como o FMI, deveriam sim tornar viáveis esse tipo de projeto nessas regiões mais carentes de energia elétrica. Tranquilos? Lembrando que os dois pontos onde nós vamos ter a maior quantidade de radiação solar é no deserto do Kalahari, no sul da África, e no deserto do Saara,
No entanto, que são áreas de vazios demográficos, né? Então, são áreas onde você não tem ocupação da população. Você poderia, por exemplo, montar uma usina de energia solar. No entanto, você tem uma grande quantidade da população vivendo em áreas onde possui intensa radiação solar. Tranquilos? Vamos para a próxima questão. A nossa próxima atividade é a atividade 12 da página 10, tá? A atividade 12 da página 10, provenientes do interior da Terra, e essas águas elas vão aquecer, e essas águas através de usinas termoelétricas vão conseguir aí gerar energia elétrica. É muito bacana porque a energia produzida através das usinas geotérmicas, ela é uma energia limpa e com poucos impactos ambientais, tá? Porém, ela é um tipo de energia muito específico, onde você tem que ter acesso às correntes de magmas ou veias vulcânicas para se tornarem viáveis, tá? E quando nós falamos nessas áreas que você consegue ter o acesso, nós podemos citar aí as falhas geológicas das placas tectônicas. Porém, nós vamos ter aí um impasse muito grande, porque na maior parte das falhas, nós vamos ter movimentos convectivos convergentes. Então, se a gente lembrar lá do primeiro ano, vocês vão se remeter aí que o movimento convergente é aquele onde você tem o choque entre as placas tectônicas. Então, o acesso a essas correntes de magma fica restrito. Você tem que estar posicionado em uma área onde tem a falha tectônica, mas em uma área onde ocorra um movimento divergente, ou seja, de separação de placas. Aí você vai conseguir acessar essas veias vulcânicas e utilizar essas altas temperaturas na geração de energia. Para vocês terem uma ideia, aqui no Oceano Atlântico, toda essa área corresponde a um vulcão de fissura, cujo movimento de ambas as placas tectônicas é um movimento divergente. Então, nessas áreas é muito viável você ter usinas termoelétricas e geotérmicas. Agora, o exercício 3, da página 14, do segundo capítulo do CA, nos traz informações aí sobre as usinas hidrelétricas. É bem discutido, é uma ampla discussão dentro do Brasil a questão do impacto ambiental e socioeconômico dentro aí da construção de usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas construídas no Brasil, elas se remetem a usinas por acumulação. Então, você vai ter a necessidade de criar um reservatório de água. Esses reservatórios são criados aí com represamento de algum rio. E esse represamento vai inundar grandes áreas, às vezes habitadas, onde as pessoas vão ter que se deslocar dessas regiões para grandes áreas ocupadas aí por população ou por florestas e plantações. A questão é a seguinte, a usina hidrelétrica por acumulação, por represamento, ela pode gerar impactos ambientais como produção em larga escala de gases de decomposição por conta do apodrecimento das matérias orgânicas, pode fazer com que as sociedades ribeirinhas que viviam próximas a esses rios tenham que se retirarem dali para conseguir manejo e alimentação. E também você força o deslocamento de pessoas que vivem em áreas que serão tomadas aí pelas represas dessas usinas. Por conta disso, a quantidade de usinas hidrelétricas no Brasil está reduzindo. Não estão abrindo mais, construindo mais usinas hidrelétricas por acumulação. Estamos investindo em outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia eólica, que vai ter menos impacto, tá? Porém, todavia, a energia hidrelétrica ela é imprescindível para o Brasil,
Hoje, nós temos aí 65% da nossa matriz energética derivada das hidroelétricas, principalmente da usina de Itaipu e da de Tocantins. Seguindo aí na atividade número 4, nós temos uma outra forma de gerar energia, que é através das usinas de maré motriz. As usinas de maré motriz são recursos interessantes porque elas também são de baixo impacto para o meio ambiente e elas utilizam o aumento ou a redução da maré para gerar energia através do movimento. Essas usinas são, na verdade, grandes braços dispostos no litoral desses territórios, aonde quando a maré sobe, você tem um movimento e quando ela desce, novamente esse movimento. Essa situação mecânica vai ocorrer por conta dessa situação mecânica vai ocorrer a geração de energia. No mundo, nós temos inúmeras áreas onde temos fluxos de maré alta e baixa constantes. Porém, o lugar onde nós vamos ter uma maior eficiência é na região noroeste da Austrália, da Oceania, ali, pegando parte dos arquipélagos asiáticos também. Nessa região, nós vamos ter a alternância de 10 metros nas marés diariamente, tá? Então, vocês já devem ter observado como que funciona a maré quando vocês estão na praia. Quando a gente está na praia, vocês vão ver que se vocês forem na praia bem cedinho, lá pelas 7 da manhã, o mar recuou bastante. Então, o nível da maré desceu. Em contrapartida, se você for na praia na hora do almoço, por exemplo, o mar ele vai ter adentrado no continente. Significa que a altura da maré subiu, o nível da maré subiu, o nível da água subiu. E é isso que vai gerar um movimento nessas encostas. Para a eficiência desse tipo de usina, seria necessário uma área de encosta e não de praia. Aí você tem uma eficiência maior nesse movimento. Beleza, galera? Então é isso. Eu quero que vocês realizem os exercícios do 1 ao 10, até a página 18 aí, de todo o capítulo número 2. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou mandar via WhatsApp. E realizem as atividades sugeridas no positivo 1. Beijinhos e até a próxima aula.